Olá a todos. É uma imensa satisfação compartilhar com vocês uma análise que eu sei é tão desafiadora quanto reveladora. Meu nome é Maria Antônia e, como pós-graduanda em História, Geografia e Arqueologia Bíblica, reconhecida pela Universidade Hebraica de Jerusalém e tendo concluído o curso Paul from Judaism to Christianity, Paulo do judaísmo para o cristianismo, eu tive a oportunidade de mergulhar nas fontes primeiras que moldaram o que hoje conhecemos como cristianismo. Tradicionalmente, enxergamos Paulo de Tarso como o grande apóstolo, o arquiteto e pai do cristianismo, figura central e inquestionável. No entanto, o que proponho hoje é uma reavaliação radical desse papel. A minha tese, que aqui vamos explorar em profundidade, é que Paulo não foi uma evolução natural do judaísmo primitivo de Yehoshua, o nome original do Messias hebraico. Longe disso, ele foi, na verdade, o primeiro Adão e pai do fundamentalismo cristão. Sim, uma afirmação forte, mas que prometo terá sua base solidamente construída em evidências textuais, autores e análises acadêmicas rigorosas. Por fundamentalismo cristão, refiro-me a um padrão que veremos emergir com Paulo, ou seja, a reinterpretação radical de textos sagrados hebraicos, a rejeição de autoridades tradicionais, a criação de uma nova ortodoxia baseada em revelação pessoal e um exclusivismo teológico ferrenho. Veremos que essas não são características de um movimento tardio, mas sim elementos constitutivos da própria origem do que viria a ser o cristianismo que conhecemos, tendo Paulo como seu arquiteto primordial. O paradigma original. Para compreendermos a ruptura, precisamos primeiro entender o ponto de partida, o paradigma original. E esse paradigma é o judaísmo de Yehoshua ben Yosef e a ortodoxia mantida pelos apóstolos originais e lideranças em Jerusalém. Yehoshua, o homem que conhecemos popularmente como Jesus, era um rabino judeu, um mestre da Torá. E isso precisa ser dito com todas as letras. Ele foi um judeu observante pró-Torá desde o seu nascimento até a sua morte. Fiel à Torá e aos mandamentos, mitzvot, em hebraico. Em Mateus 5, capítulo 17 a 18, versículo, o próprio Yehoshua é inequívoco e categórico. Não penseis que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. E o mais importante na sequência é o porquê ele fala isso. E está escrito ali: porque em verdade vos digo, abre aspas, até que o céu e a terra passem, nem um iota, que é o termo grego, que corresponderia a um iode, que é o termo hebraico, e nem um jota que você vai encontrar na sua Bíblia em português, ou tio, que é um sinal diacrítico massorético do texto hebraico, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O céu e a terra ainda existiam, e surgiu Paulo.
Yahushua não buscou abolir a Torá, mas sim aprofundá-la e, pasmem, dar-lhe maior rigor ainda. A sua interpretação da Tanakh, que é o texto hebraico, que inclui os profetas e os escritos, além da Torá, ela elevava os mandamentos, os mitzvot, ao nível de intenção. Ou seja, não precisava executar o ato, bastava a intenção. Então, a ira se tornou um ato homicida. A cobiça, o olhar para a mulher de outro com desejo sexual por ela, já é, de acordo com Yehoshua e de acordo com a Torá, uma clara evidência de adultério. Isso é rigor. O rigor que Yehoshua deu na Torá e no seu próprio judaísmo, como mestre rabino judeu. Ele, o judeu Yehoshua, não diminuiu as exigências. Ao contrário, ele as intensificou. O judaísmo de Yehoshua era um judaísmo rigoroso, visceral, centrado na observância dos mandamentos e da Torá. E essa fidelidade não era exclusiva de Yehoshua. Em Jerusalém, a liderança de toda a comunidade messiânica judaica, sob Yaakov, que é Tiago, o irmão de sangue de Jesus, que é Yehoshua, mantinha essa mesma ortodoxia, esse mesmo tipo de prática da Torá. Lembrem-se de Atos 21. A comunidade de Jerusalém estava alarmada com os rumores sobre Paulo, de que ele, Paulo, ensinava os judeus a se afastarem, a se apostatarem da lei da Torá, de Moisés e dos ensinos do próprio Yehoshua. Eles exigiram que Paulo demonstrasse publicamente a sua observância à lei. Isso evidencia a tensão e a preocupação com os ensinamentos de Paulo já no século I, que claramente se desviavam do que era praticado e ensinado pelo próprio Yehoshua e mantido pela liderança de Jerusalém, que incluía os discípulos originais de Yehoshua. Vamos abordar a teologia paulina. E é exatamente aqui que a teologia paulina surge e se estabelece como a fundação dessa ruptura e da gênese do fundamentalismo de Paulo. Paulo, de forma sistemática, inicia um abandono dos preceitos judaicos fundamentais. Ele declara a circuncisão desnecessária, uma mitzvah fundamental para a aliança. Lembrando que Yehoshua foi circuncidado. Paulo abandona as leis dietéticas, a kashrut, que era e ainda é um pilar da identidade judaica de Yehoshua. E relativiza o Shabá e os festivais bíblicos. Isso não é uma evolução, isso não é uma continuação, é um rompimento consciente e deliberado. Mas o ponto crucial da ruptura está na substituição da Torá pela pistis, que é um termo grego que significa fé. Paulo propõe uma nova alternativa como via de salvação, a justificação pela fé, independentemente das obras da lei, da Torá, como vemos em Romanos 3, 28. Essa é sim uma nova doutrina que colide frontalmente com a ênfase e o rigor de Yehoshua no cumprimento e ensino dos mandamentos da Torá, onde a grandeza no reino dos céus estava e está ligada à obediência à lei. O maior é o que ensinar direitinho, o menor é o que não ensinar ou omitir a lei. Para Paulo, na contramão de Yehoshua e de toda a comunidade de Jerusalém, a adesão a essa nova doutrina da fé se torna o critério exclusivo de salvação.
Essa é uma semente fundamentalista cristã plantada por Paulo. E aqui eu quero destacar o que é, para mim, o centro, o núcleo da questão. A revelação pessoal como autoridade suprema para Paulo e, o mais importante, a criação do que eu chamo de segundo Adão grego, que foi chamado por Paulo de Jesus. E nós vamos detalhar mais isso. Paulo não baseou a sua autoridade na convivência diária com o judeu Yehoshua. E não baseou a sua autoridade nos ensinamentos dos apóstolos, e tampouco da liderança de Jerusalém. Ele baseou a sua autoridade em revelações pessoais e ele mesmo afirma, abre aspas, nem consultei carne e sangue, fecha aspas, diz em Gálatas 1, Paulo de Tarso. Essa dependência de uma revelação individual acima da tradição e da autoridade estabelecida por Yehoshua contrasta diretamente com a advertência encontrada em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. O que ele diz lá? O que Pedro está afirmando? Ele enfatiza que, abre aspas, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, fecha aspas. Ironicamente, o único personagem de toda a Bíblia que realmente fez isso sobre as profecias acerca do Messias judeu de Israel foi o próprio Paulo de Tarso. Ao reinterpretar essas profecias de forma particular, forjando uma nova narrativa para construir o segundo Adão grego, Paulo não apenas se baseou em revelação pessoal, mas ele agiu em direta oposição ao que os discípulos originais de Yehoshua, inclusive como Pedro, pareciam advertir, e está escrito até hoje essa advertência. A metodologia de Paulo, ao basear sua nova verdade em sua interpretação e experiência revelatória, é uma característica crucial do fundamentalismo em sua própria raiz. E a partir dessa revelação, dessa sua própria hermenêutica autorrevelada, Paulo faz algo extraordinário. E eu diria sem precedentes. Ele reformula a identidade do Messias judeu, Yehoshua, para um Cristo grego universalizado, divorciado de seu contexto judaico. O Yehoshua que viveu, que ensinou e que morreu como um judeu praticante fiel à Torá é transmutado na figura do segundo Adão grego, na ótica de Paulo. E sim, o segundo Adão é um termo paulino usado para Cristo, contrastado com o primeiro Adão, que trouxe o pecado. Duas novas doutrinas criadas por ele, Paulo, e inexistentes na Torá e no judaísmo de Yehoshua. Mas Paulo o constrói com uma roupagem helenística, grega. Esse Cristo de Paulo é uma construção teológica que reinterpreta os relatos e ensinamentos de Yehoshua através de uma lente grega. Qual? A redenção, o sacrifício vicário, a divindade, tudo apresentado em termos que não eram os do judaísmo. De fato, 100% grega, porque o próprio Paulo usa como fonte de referência em todas as suas cartas a Septuaginta. Observe que, mesmo nos casos do Antigo Testamento, ele assim faz, usa a Septuaginta, não a hebraica Torá, e é fácil de ser verificado pelo uso de termos gregos e neologismos gregos,
inexistentes na Torá hebraica de Yehoshua, que estão na própria Septuaginta, e outros termos e textos criados pelo próprio Paulo de Tarso. Eu afirmo que Paulo é o pai desse segundo Adão grego. Ele, Paulo, criou essa figura central para sua nova teologia. E é essa figura, um Jesus que, na visão de Paulo, rejeita a Torá, que liberta da lei, que se torna o filho teológico de Paulo. Este Jesus é o oposto teológico e antítese do rabino judeu Yehoshua. Paulo cria uma interpretação particular da profecia do Messias de Israel, que é tudo o que ele queria que seus seguidores acreditassem. Não mais atrelados à Torá, não mais seguindo o rabino judeu Yehoshua nos termos hebraicos do próprio rabino. O Jesus de Paulo é o veículo para não seguir o rigoroso judaísmo de Yehoshua, que deu maior rigor à interpretação da Taná sem aboli-la e sem alterá-la. Deu a interpretação correta que o Eterno disse. Não aquele que os religiosos da época dele estavam falando. Então, o judaísmo de Yehoshua é totalmente oposto a esse filho de Paulo, que é esse Jesus anti-Torá, o segundo Adão grego koiné. A imposição dessa nova figura de Cristo, criada por Paulo como a única via de salvação, rejeitando qualquer outra interpretação, inclusive a judaica de Yehoshua, é um ato de fundamentalismo baseado na cultura cristã grega de Paulo. Lembrando que ele tinha nascimento romano. É a própria essência da ruptura fundamentalista de Paulo contra o judaísmo histórico de Yehoshua ben Yosef, José. É por essa razão que podemos, com propriedade acadêmica, dentro da minha tese iniciada no meu segundo livro, Dos Detritos aos Manuscritos, Caminho de Volta aos Originais em Hebraico, afirmar que Paulo é o primeiro Adão e pai do fundamentalismo cristão que atualmente, devido a errôneas interpretações, tem dado sustentação aos discursos e narrativas de ódio e à instrumentalização política da religião baseada neste que eu chamo de Evangelho grego de Paulo de Tarso, que se afastou, se apostatou do judaísmo de Moisés e, por consequência, do judaísmo de Yehoshua. Ele, Paulo, é o primeiro Adão porque estabeleceu o plano mestre e modelo para o fundamentalismo cristão. Sua metodologia, a reinterpretação radical de uma figura central como Yehoshua, ou de um texto sagrado como a Torá, para servir uma nova ortodoxia, é o plano mestre e modelo para o fundamentalismo dele e de outros que radicalizaram ainda mais as suas interpretações pessoais da Torá e de suas palavras. Vamos lá, um exemplo é Martinho Lutero. Martinho Lutero incluiu no texto grego de Paulo a palavra somente, somente pelas obras da lei. E isso não está escrito nos manuscritos de Paulo. E com isso, Martinho Lutero criou mais uma outra doutrina chamada, abre aspas, sola fide. A primazia, fecha aspas, a primazia de revelação pessoal de Paulo sobre toda a tradição mantida por Yehoshua e ainda sobre toda a autoridade estabelecida por Yehoshua em Jerusalém, sob a autoridade de Tiago e discípulos originais, como um método para fundar uma nova verdade, é o que o torna Paulo o protótipo do fundamentalismo. Paulo não foi apenas um fundamentalista cristão. Ele foi o primeiro modelo de como um movimento religioso pode ser fundado sobre a negação radical de suas origens.
e a imposição de uma nova verdade, entre aspas, baseada em uma visão particular. Tivemos inúmeros outros após Paulo e temos até hoje. E ele, Paulo, é o pai do fundamentalismo cristão, porque as suas doutrinas, vamos lá, a justificação pela fé, a anulação da Torá para a salvação e, crucialmente, a criação e imposição da figura do segundo Adão grego como o único Cristo, tornaram-se os genes fundamentais de grande parte do cristianismo posterior. A exigência de que essas doutrinas fossem inegociáveis e exclusivas é a própria essência do fundamentalismo de Paulo. Se discordar dos seus ensinamentos, Paulo afirma que é anátema, esquecendo que ele mesmo é o anátema dos ensinamentos judaicos de Yehoshua, que você conhece como Jesus. Essa redefinição de Cristo e da salvação, de forma que demandava uma rejeição explícita do judaísmo original de Yehoshua, pavimentou o caminho para o dogmatismo e o exclusivismo, que, infelizmente, caracterizam o fundamentalismo cristão ao longo da história, criando o dualismo bíblico de abre aspas, nós e eles, fecha aspas, onde Paulo diz sobre eleitos e não eleitos, ali jamais imaginado, e dito pelo próprio judeu Yehoshua nos seus ensinamentos aos seus discípulos originais. Consequências históricas. As consequências históricas dessa evidente ruptura paulina e da emergência desse fundamentalismo inicial são profundas. Em primeiro lugar, houve a criação de uma nova religião. O abandono sistemático dos elementos judaicos e a redefinição de Cristo por Paulo, com roupagem grega, resultaram em um movimento religioso fundamentalmente separado e diferente do judaísmo de Yehoshua. O cristianismo, como se desenvolveu, é o fruto direto dessa ruptura paulina. Segundo lugar, essa ruptura levou à perseguição e distorção dos ensinos originais. As comunidades que seguiram a visão paulina acabaram por marginalizar e, em muitos casos, perseguir aqueles judeus que mantinham os ensinamentos originais de Yehoshua, rotulando-os pejorativamente de judaizantes. A mensagem judaica autêntica de Yehoshua foi eclipsada pela visão paulina do segundo Adão grego, tornando-se a narrativa dominante e, em grande maioria, em grande medida, distorcendo a honrada memória do rabino judeu Yehoshua, que viveu e ensinou na Galileia. E saiba você que essa não é uma teoria isolada. A academia contemporânea, especialmente nas últimas décadas, tem endossado e aprofundado essa linha de pesquisa, validando a tese de uma ruptura e não de uma simples evolução. A minha própria formação me permitiu mergulhar diretamente em parte dessa literatura, estudando pela Universidade Hebraica de Jerusalém os seus conteúdos. Então, estudiosos renomados, muitos deles da Universidade Hebraica de Jerusalém, têm contribuído imensamente para essa reavaliação. David Flusser, por exemplo, um dos maiores especialistas na compreensão de Yehoshua, que você chama de Jesus, dentro do seu contexto judaico. Ele reforça a imagem de um Yehoshua intrinsecamente ligado à Torá, em oposição a qualquer interpretação posterior que o desvincule de suas raízes judaicas. Ele nos mostra a impossibilidade de entender Yehoshua fora da sua profunda identidade judaica. Ao lado dele, Emanuel Tove, outro gigante do conhecimento dentro do contexto de arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém e uma das maiores autoridades mundiais em crítica textual. Foi um dos diretores dos manuscritos do Mar Morto.
Em sua obra fundamental, Crítica Textual da Septuaginta, recomendo a você a leitura. Já na página 131, desfaz o mito dos 70 e aponta para as sutilezas e, por vezes, as alterações de significado que ocorrem nas traduções dos textos hebraicos, ou seja, a Torá de Yehoshua, para as versões gregas, ou seja, a Septuaginta de Paulo de Tarso. Isso é mais do que importante. É crucial, pois nos ajuda a entender como a helenização não foi apenas uma questão de conceitos teológicos abstratos, mas também de como a própria linguagem e a interpretação textual em grego moldaram uma figura de Jesus distante do Messias judeu original Yehoshua. É essa transposição textual e conceitual que contribuiu de forma significativa para a construção desse segundo Adão grego, que Paulo viria a propagar. Um Jesus que seria o oposto teológico, uma antítese do rabino judeu Yehoshua. Gesa Vermes, outro autor, com a sua obra O Autêntico Evangelho de Jesus, The Authentic Gospel of Jesus, ele complementa essa visão nos mostrando um Yehoshua que deve ser compreendido exclusivamente dentro do contexto judaico, rejeitando as interpretações paulinas que o desvirtuam. Da mesma forma, Amy Jill Levine, na confusão judaica, Misunderstood Jill, ele argumenta de forma contundente que a teologia paulina representa uma helenização do judaísmo de Yehoshua, fundamentalmente incompatível com seus ensinamentos originais. Ainda aprofundando as consequências sociais e históricas dessa ruptura, nós temos figuras como James Parks, catedrático da Universidade de Oxford, citado no meu livro, que nos seus capítulos iniciais, especialmente do 1 ao 5 da sua obra O Conflito entre a Igreja e a Sinagoga, trata sobre a história das relações judaico-cristãs do século I, mapeia meticulosamente como a teologia cristã primitiva, fortemente influenciada por Paulo, construiu as bases de uma autodefinição que, paradoxalmente, se fundamentou na rejeição e demonização do judaísmo de Yehoshua. Parks demonstra como a separação de Paulo do judaísmo de Yehoshua não foi apenas uma questão doutrinária, mas teve profundas implicações históricas para a relação entre judeus e cristãos, contribuindo para a narrativa da substituição, que eu chamo de teologia do deslocamento e que eu cito no meu livro, para que houvesse a subsequente perseguição dos judeus fiéis à Torá de Yehoshua. E.P. Sanders, em Poe in Palestinian Judaism, ele continua a documentar a continuidade da observância judaica nas primeiras comunidades, contrastando com a ruptura introduzida por Paulo. Autores como Robert Eisman e James Tabor reforçam a tese do conflito entre Paulo e a liderança de Jerusalém, evidenciando a divergência radical. O peso da pesquisa de todos esses acadêmicos demonstra que essa minha tese não é uma especulação, mas está solidamente fundamentada em uma robusta vertente da pesquisa acadêmica, que tem revisado criticamente as origens do cristianismo e suas consequências históricas. Conclusão. Em suma, a análise rigorosa nos leva à conclusão inevitável. Paulo de Tarso, longe de ser um mero continuador, foi o principal catalisador de uma profunda transformação que o afastou da autoridade e dos ensinamentos do rabino judeu Yehoshua e de Jerusalém. Essa ruptura
não foi uma evolução teológica, mas como vimos neste vídeo, uma apostasia fundacional que criou uma nova religião, com sua própria figura central, o segundo Adão grego, o Jesus de Paulo, e seu próprio dogma visionário e exclusivista. A minha intenção, como historiadora e arqueóloga bíblica, é convidar a você e a todos a uma reflexão profunda. Repensar as origens do cristianismo e a figura de Paulo é essencial para compreendermos tanto a história da fé, suas complexidades, quanto os fenômenos do fundamentalismo cristão religioso de Paulo em nossos dias. A compreensão de Paulo como o primeiro Adão e pai do fundamentalismo cristão oferece uma lente crítica e acadêmica para analisar as características de movimentos religiosos que, em sua essência, buscam redefinir verdades, com base em interpretações radicais e autorreveladas, independentemente da tradição e dos fatos históricos. Tradição judaica. Um verdadeiro aborto no tempo e no espaço, e na verdade original do próprio rabino judeu Yehoshua ben Yosef. É uma jornada que nos leva a questionar, pesquisar, aprofundar o conhecimento e, acima de tudo, a compreender melhor as raízes de um legado tão complexo quanto fascinante. Então, muito obrigada por assistir este vídeo e até o nosso próximo encontro. Tchau!